Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Luz do Caminho, onde temos as passagens da Bíblia, o Evangelho como filosofia de vida, como direcionamento e discernimento para que possamos nos tornarmos cada dia um pouquinho a mais ser humanos melhores. Antes de iniciarmos, nós faremos a nossa oração como de costume. Amado Jesus, nos direcionamos a Ti, Senhor, para rogar, Jesus, a vossa luz, o vosso discernimento, o vosso direcionamento, para que tenhamos neste momento e para todo sempre bons pensamentos, boas palavras e que sejamos luz, Jesus, para nós e para todos os outros. Hoje nós falaremos sobre a educação, a educação dos filhos. A educação ela está na Bíblia e de uma forma muito sábia, de uma forma muito concisa. A Bíblia nos traz, o Evangelho nos traz essa questão da educação como fazendo parte integrante aí do nosso caminho, do nosso direcionamento. E propondo também aos nossos filhos, que nós não criamos nossos filhos para nós criamos nossos filhos para trilharem os seus caminhos no mundo. Então, assim, a Bíblia nos traz um direcionamento muito claro de como estar direcionando os nossos filhos. E em Provérbios, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É interessante que assim, essa questão de não provocais a ira, mas dá-se a impressão que aí está dizendo para que a gente não provoque o filho. Parece que é uma provocação de fazer algo que vai deixar a pessoa irritada, vai estar tirando a pessoa ali do seu centro, da sua razão, deixando a pessoa irada, deixando a pessoa, provocando aquela pessoa. Na verdade, essa provocação que esse versículo fala é você provocar o futuro do seu filho de algo muito ruim, Que o futuro do seu filho, ele de certa forma será provocado de algo que não seja bom, que lá na frente ele venha a se irar com o seu presente, o que está acontecendo. E é tão maravilhoso isso, é tão verdadeiro, porque assim, ainda mais quando criança e quando jovem, o direcionamento da vida, o direcionamento da verdade que vai compor ali a pessoa, a moral da pessoa, que vai compor os passos da pessoa, isso quem direciona realmente são os pais. Onde vai dizer o que está certo, o que está errado, onde vai muitas vezes propor algo aos filhos no sentido de repensar, de ressignificar algo que até aquele presente momento é verdade, e muitas vezes o que é verdade até um certo momento é uma verdade que está obscura e que vai te trazer lá na frente um percalço somente de espinhos, somente de muitas dores. E aí entra o papel dos pais, esse papel tão importante que é justamente no direcionamento, que vai estar utilizando também a própria vivência, a própria sabedoria de vida para mostrar para os filhos, para direcionar aos filhos, e mostrar também no próprio Evangelho, no próprio caminho que Jesus nos dá, os exemplos
que Jesus nos colocar isso, né? E nesse versículo ainda ele diz assim, né? Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Né? O que é admoestação? Parece uma palavra muito forte no sentido de repreensão. Não. Admoestação, ele vem nos dizer aí que é a questão justamente da correção, né? De você saber corrigir, você saber dar um direcionamento. A partir do momento que você enxerga que aquilo está errado, você propõe uma correção, você propõe um novo pensar, um novo caminhar, uma nova forma de ver. E o papel, no caso desta questão da educação, o papel dos pais, ele é fundamental. Porque os pais, eles têm ali o dever, né? E eles têm como direcionar os filhos ao que está certo. Hoje a gente vê muitos filhos que acabam falando alto com os pais, acabam sendo muito mal educados, muito mal criados com os seus pais, não atendendo a nada, não querem saber de fazer nada. Mas tudo isso faz parte, infelizmente, de algo que é a falta de pulso, é a falta de conversas, é a falta de falar, é a falta de direcionamento. Um pai e uma mãe, eles têm que ser muito próximos aos seus filhos. Eles não têm que ter receio de falar não, de direcionar ao bem, de direcionar as questões que trazem a iluminação da mente. Não tem que ter receio de falar algo que muitas vezes vai aborrecer o filho naquele momento, mas às vezes o aborrecimento de hoje é o descansar lá na frente. Porque o excesso do sim, muitas vezes, você quando começa a falar sim demais, você está dizendo sim aos maus costumes, aos vícios, às más verbalizações, às más companhias. Só que esse sim que você diz em excesso hoje, ele vai te trazer uma dor de cabeça gigantesca. E às vezes esse excesso de sim, você vai estar até mesmo direcionando o seu filho a um futuro não bom, a um futuro muito ruim. Agora, o não, muitas vezes, o não, ele vai te trazer algo muito bom. Porque o não, ele tem um movimento em que ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, direciona para o certo, afasta o mal e tira de perto aquelas pessoas que estão mal intencionadas. Então, essa questão de muitas vezes os pais, para não entrarem em conflito com os filhos, se tornarem sempre muito bons, os filhos não ter aborrecimento com os filhos, tudo isso é ilusão. Todos nós, na posição de pais, na posição de educadores, é normal que você vai ter momentos em que você vai ter que se impor. E muitas vezes quando você entra contra a ideia de uma pessoa mais nova, de um jovem, de um adolescente, ele não vai gostar, porque ele vai estar no ímpeto da emoção. E o ímpeto da emoção, muitas vezes, começa a fazer muitas coisas sem pensar. E o fato de fazer sem pensar, muitas vezes, vai ocasionar um fardo muito grande para carregar, porque toda ação ela vai gerar uma reação. E quando a gente
faz as coisas sem pensar lá na frente o que isso vai ocorrer, o que isso vai me trazer de bom ou de ruim, a gente passa a deixar com que os filhos façam as coisas de tal maneira que só vai começar a surgir coisas muito ruins, a surgir coisas que somente percalços de muita dor, porque foi, de certa forma, foi o caminho escolhido. Mas, por outro lado, pela educação que tem que ser dada, pela intervenção dos pais, muita coisa ela pode ser retirada e pode ser colocada no seu devido lugar. Que nem hoje eu vou dar um exemplo que acontece, que é muito comum, né, no meio familiar. Hoje, o celular no meio familiar, ele virou praticamente um calmante. É um calmante dos pais, não um artefato para os filhos. Por que o calmante dos pais? Porque muitos pais, para chegarem em casa, eu quero ficar sossegado, eu quero descansar, eu quero ficar no meu canto, eu quero fazer as coisas que eu gosto, muitas vezes permitem que os filhos passem o dia todo com o celular. E essa questão de passar o dia todo com o celular, quem educa os seus filhos não são mais vocês, é o celular. E assim, o poder de penetração na mente de uma criança, de um adolescente, até mesmo de um adulto, é uma coisa avassaladora. Porque tudo que ele acaba vendo é tudo que ali acaba sendo assimilado. Aquilo que ele acaba vendo, mesmo sendo a maior porcaria que ele pode ter visto, vai passar a se tornar verdade na vida dele. E esse tipo de coisa ele só vai perceber que não está sendo bom só na hora que ele estiver levando as chibatadas na vida. Então assim, os pais muitas vezes eles negligenciam em troca de uma paz que na verdade não tem, mas lá na frente eles vão colher essa semente que está sendo plantada durante esse tempo. O correto é conversar com os filhos e tudo tem que ter o seu tempo, tem que ter o seu direcionamento, tem que ter o seu bom uso. Porque hoje, se nós não tomarmos cuidado, você pode até pensar, mas o meu filho está bem, ele está com o celular, fica com o celular, eu tenho a paz dentro da minha casa. Mas até quando isso? Nós temos que tomar um cuidado muito grande. O próprio aparelho celular hoje, ele é gerador, né? Ele é gerador de um fato muito ruim, que é a questão da solidão. A solidão hoje, ela é gerada também, a solidão ela é gerada por esse meio virtual em que esses jovens, ou até mesmo os adultos, enfim, quem acaba ficando muito tempo plugado, eles começam a ter essa questão da ilusão. Eu tenho 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, eu tenho um monte de amigos, só que você tem tudo virtual. Eles têm tudo virtual. E o real não tem nada. E aí você vê que seu filho não conversa mais, seu filho não quer mais sair, seu filho não quer mais brincar com os amigos, seu filho não quer ir na casa de parentes, seu filho não quer mais ir na rua para conversar com as pessoas.
E aí ele vai se isolando, se isolando, se isolando. Até mesmo dentro da sua casa, o seu filho não conversa mais. Se você não ficar em cima, até mesmo para alimentação, o seu filho não se alimenta mais. Se você não lembrar do seu filho que ele tem que ir ao banheiro, ele só vai ao banheiro na hora que a vontade estiver ao ponto dele fazer a necessidade nas calças. Aí ele vai ao banheiro. Então, se nós não tomarmos direcionamento na educação, que é isso que quando a Bíblia ela fala da admoestação, né, que é a correção, né? Você colocar o que é o certo, não interessa que aí ele vai ficar chateado ou não, mas você tem que pensar que você está fazendo o bem. Eu não digo que a tecnologia ela é ruim, ao contrário, a tecnologia ela é fantástica, ela é maravilhosa, porque a tecnologia ela diminui distâncias, diminui o tempo, você vê pessoas que você não via faz muito tempo, você conversa, você manda mensagens, você de certa forma mata saudades, encontra pessoas que há muito tempo você não via, você vai falar com amigos que você jamais pensava que você poderia encontrar novamente. Na parte profissional, você ganha muito tempo mandando documentos, recebendo documentos, fazendo proposta, enfim, é fabulosa. Mas a tecnologia ela é utilizada muito pouco para o bem. Na maior parte é utilizada para o nada. E aí ela também é utilizada, na verdade, para a pessoa, se não tomar cuidado, a pessoa vai se afastar de tudo, de todos, vai começar a viver num isolamento total. E aí essa pessoa que começa a ter esse tipo de vivência, vamos falar dos filhos e dos jovens, ele vai começar a se sentir isolado do mundo. Porque anteriormente, havia uma conversa. Essa criança ou esse jovem conversava com os pais, falava do dia, falava dos problemas, falava das coisas e das suas dúvidas, falava o que acontecia no colégio, na relação com os amigos, enfim. Passou-se a não conversar mais com ninguém. Vive-se dentro de uma tela e assim, e a vida ela vai rolando em cima disso, em cima disso, em cima disso. Se o pai ou a mãe não chegar e pedir para o filho desligar o celular, acaba virando a noite, presta atenção, olha o movimento. Você vira uma dependência psicológica do aparelho. E aí você começa num ciclo solitário, onde a propensão de uma depressão ela é muito real, e isso acaba sendo muito ruim, porque a depressão hoje ela está sendo um dos níveis mais altos para o suicídio. O suicídio entre jovens e novos adultos está sendo absurdamente gigantesco. Então é algo que os pais, nós como os pais, nós devemos ficar muito atento. E não é questão de deixar de usar, mas usar de uma forma sábia, usar de uma forma que não vai fazer mal, que não vai levar ao mal, mas proporcionar a eles uma utilização consciente e de uma forma boa. E até mesmo ver, não ter o receio de ver com quem está falando,
se essa pessoa do outro lado realmente existe, se não é um fake. Porque, infelizmente, nessa questão virtual, você vai ter muitas pessoas com má intenção. E cabe aos pais, sim, intervir. Vocês é que pagam a conta, vocês é que compram um aparelho, e não tem que existir esse negócio do filho colocar a senha para o pai não ver, para a mãe não ver. Quer dizer, primeiro, se tem senha para pai e mãe, alguma coisa tem ali que ele não quer que você veja. E não ter receio de educar, não ter receio de colocar o certo, não ter receio de fazer o papel de pai e mãe, que isso é tão importante, e isso é o que eles vão levar. E falar, educar, direcionar, intervir. Tem um poeta da década de 30, um poeta russo chamado Mayakovsky. Ele falava assim: onde não existe o não, acredito que não há amor. Aliás, eu acredito sim que aonde não há o não, ali realmente não existe amor. Olha que interessante, por que ele falava isso? Isso já lá atrás, na década de 30, né? Ele falava isso porque justamente nessas questões onde não se tem o não se tem aquela questão de você olhar, você não tem a preocupação. Se você não tem a preocupação, se você não pensa no que o outro está fazendo, se você não pensa no que aquilo vai levar, o que aquela pessoa está fazendo, você não vai falar não, você só vai falar sim, é sim para tudo, sim, pode fazer, pode ir, vai. E aí você demonstra o quê? Se você se interessa pela pessoa, você vai querer pensar nessa pessoa muito bem hoje, nessa pessoa muito bem amanhã. Você vai querer pensar no futuro dessa pessoa. E muitas vezes, para essa pessoa estar bem, ela vai receber um não hoje. Só que assim, se essa pessoa recebe o seu não e ela fica chateada, mostra de uma forma muito ríspida com você, isso não importa. Sabe por que não importa? O que importa é o seu amor por ela. Porque você sabe que você está fazendo o melhor. E isso é o que importa, isso é o que direciona. Então, tenhamos no nosso direcionamento, né, que a educação ela é muito importante. A educação ela faz parte, na verdade, do crescimento da pessoa e do impulsionamento daquela criança e daquele jovem para um mundo adulto bom, não para um mundo adulto enganoso, não para um mundo adulto onde eles vão se encontrar de certa forma encurralados entre as próprias atitudes, porque toda atitude ela vai trazer para você uma consequência. Então, que a sua consequência e que a consequência deles sejam consequências benéficas, consequências boas e não consequências ruins. E isso, como pais, depende dos pais, faz parte dos pais, ok? Então, vamos ficando por aqui e pensando assim que a educação, ela é um dos maiores tesouros que nós podemos deixar como herança para os nossos filhos, porque a educação ela é algo que ninguém vai tirar, ela é algo que ninguém vai subtrair, e nem o tempo. A educação, na verdade, ela vai trazer um fruto gigantesco para a vida dos nossos filhos, que eles só vão ter frutos bons, porque de árvore boa
somente saem frutos bons. Ok? Vamos agradecer a Jesus por este momento que nós passamos juntos. Amado Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais este momento de estarmos reunidos em Seu nome. Damos graças, Senhor, por mais este dia, pelas nossas vidas, pelo alimento, pela natureza, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Agradecemos, Jesus, por todas as pessoas, pelo vosso amor e por ser nosso grande amor. Tudo de bom, tudo de melhor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, muita luz, muita paz e até a próxima.